Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto sobre a igreja e seus ofícios. Nós estamos vendo uma parte importante que é a respeito, ou aquilo que a Bíblia diz sobre o membro de igreja. O que é um membro de igreja local? Nós trabalhamos como os crentes, eles são chamados a terem um envolvimento com a vida da igreja onde eles congregam. Aprendemos no domingo passado que uma das doutrinas resgatadas pela reforma protestante do século XVI foi aquela doutrina bíblica que ensina a respeito do sacerdócio real de todos os crentes, ou seja, nós não precisamos de sacerdotes humanos que façam uma mediação entre nós e Deus, porque a Bíblia mesmo nos diz que o nosso mediador, único mediador, é Jesus Cristo. De modo que em Cristo Jesus todos nós somos sacerdotes. De modo que em Cristo Jesus todos nós somos chamados a servir, somos chamados a colocar os nossos dons para o serviço do corpo de Cristo. É interessante notar que quando nós falamos sobre este assunto, Cristo governa a sua igreja, Ele governa a sua igreja por seu Espírito e pela palavra e através da instituição de oficiais. Então, hoje, nos dias atuais, existem apenas 2 ofícios temporários, ou melhor falando, permanentes. Os outros ofícios, eles cessaram. 2 ofícios permanecem e o Novo Testamento então nos mostra que estes 2 ofícios são o ofício de presbítero ou pastor e o ofício de diácono. Mas juntamente com os ofícios, precisamos lembrar aos irmãos que a igreja como um sacerdócio real, ela trabalha, ela serve, de forma que não somente os oficiais recebem do Senhor um dom ou dons, mas todos os crentes também recebem dons e devem colocá-los para o serviço do povo de Deus e para a glória de Deus no desempenho no seu dia a dia, das suas vocações. Então, o que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver hoje aquilo que a orientação bíblica nos leva a refletir sobre os privilégios e os deveres dos membros da Igreja de Cristo. A passagem que nós vamos utilizar como básica e inicial foi a última passagem utilizada na mensagem anterior. Vamos para a primeira aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E então nós vamos localizar o capítulo 5, primeiro aos Tessalonicenses. No capítulo 5, nós vamos ler o versículo 11 e depois nós leremos o versículo 14. Nós vamos perceber que os exercícios quanto ao poder que Cristo confere à congregação são 2. O exercício formal, que é aquele onde a congregação reunida escolhe os seus oficiais, e ela só pode fazer isso porque Cristo confere a ela, a igreja ou a congregação, este privilégio e ao mesmo tempo dever. E existe o exercício informal, que é mútuo, e que os membros da igreja local eles devem então desempenhar. E aqui em 1 Tessalonicenses 5, versículos 11 e 14, nós encontramos esta palavra aí, ou esta orientação bíblica, é extremamente importante para nós. Vamos ler então juntos, versículo 11, depois a gente lê o 14. Vamos lá. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. Então nós percebemos que não somente é responsabilidade dos oficiais eleitos pela congregação o consolo, a edificação, a exortação, o amparo
para os membros da igreja, ou para com os membros da igreja de Cristo, mas é dever e privilégio de todos os irmãos o envolvimento nesta causa, Então, o que geralmente acontece? Bons oficiais, e entendam bons oficiais no sentido bíblico, de homens comprometidos com a palavra, de homens crentes, de homens piedosos, estes homens, eles são o resultado de uma congregação que também está envolvida, de uma congregação que se dedica, de uma congregação que se doa. É uma palavra que nós podemos resumir, um verbo que nós poderíamos utilizar aí, que é extremamente prático, de uma congregação que serve. Então, tomando o exemplo de Cristo, se a congregação ela serve, assim como Cristo serve ao seu povo, logo ela terá todo o cuidado, responsabilidade, receberá como um privilégio do Senhor escolher homens para o ofício de presbítero e diácono que apresentem este perfil. Então, hoje nós vamos ver algo sobre os privilégios dos membros da igreja, depois sobre os deveres e como é que nós vamos trabalhar então. Tomando este texto básico, eu vou procurar, minha tentativa hoje é aplicar para a minha vida, para a vida dos irmãos da igreja local, quais são estes privilégios, o que está incluído nestes privilégios então dos membros da igreja. Eu vou ler primeiramente uma resposta que trata deste assunto em um dos nossos símbolos de fé. Devemos lembrar que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela adota alguns símbolos de fé. À semelhança das demais igrejas reformadas, ela possui padrões ou símbolos de fé. Que padrões ou símbolos de fé são estes? Podem continuar olhando, a congregação ela é formada de crianças também, e a criança chora, ela vai acostumando. Agora, quando vocês olham para trás, me atrapalham mais do que a criança que chora. Podem ficar atentos mesmo, não se preocupem não, o choro passa, a criança acostuma e a gente continua aprendendo. Então vejam só, a resposta a uma pergunta básica do Catecismo Maior resume quais são os nossos privilégios como igreja do Senhor. O que é que diz esta resposta? Diz assim: a igreja visível, ou seja, a igreja que está aqui, a igreja de Cristo que milita, tem o privilégio de estar sob o cuidado e governo especiais de Deus. Então veja só, a igreja de Cristo tem o privilégio de estar sob o cuidado e governo especiais de Deus, de ser protegida e preservada em todos os tempos, não obstante a oposição de todos os inimigos, de gozar da comunhão dos santos, ou seja, da comunhão dos crentes, dos meios ordinários de salvação e das ofertas de graças feitas por Cristo a todos os membros dela no ministério do Evangelho. Que meios ordinários são esses de graça? Palavra, oração, sacramentos e a comunhão do povo de Deus. Então, a igreja de Cristo recebe dele estes privilégios. E o que é que ela faz finalmente? Testificando que todo o que crer nele, em Cristo, será salvo, não excluindo a ninguém que vier a ele. Então, é um resumo bonito e, ao mesmo tempo, consistentemente doutrinário e tirado da Bíblia, que nos mostra que em Cristo nós somos protegidos, governados, gozamos de comunhão uns com os outros, temos o privilégio de recebermos dele meios de graça para convivermos juntos como crentes, vivendo pela graça proporcionada a nós em Cristo Jesus. E o que é que a igreja faz finalmente com tudo isso? Ela testifica que todo aquele que crê em Jesus será salvo. Ela caminha testemunhando e falando sempre a respeito do seu Rei e Senhor Jesus Cristo. E quando alguém crê em Jesus Cristo, a palavra de Deus então nos diz que ele não é excluído, ele não é abandonado, mas quem faz parte deste exército, quem milita com a igreja do Senhor, jamais será esquecido pelo Senhor.
esta promessa bíblica, ela é tão maravilhosa que diz que ainda que sejamos abandonados pelos homens, se pertencemos a Cristo, se somos dele, ele jamais nos abandonará. Então, aplicando para nós, o que é que estes privilégios incluem? De uma maneira resumida, depois nós vamos apresentar, nós vamos publicar no boletim para que você acompanhe, para que você guarde isso bem. Que privilégios incluem? Então, o primeiro deles, como crentes, como membros de igreja ou da Igreja de Cristo, todos os crentes têm o direito ao governo ou supervisão dos presbíteros, em primeiro lugar, mas também têm o direito ao governo e supervisão da comunidade em geral. Por isso que o governo bíblico é o governo dos oficiais e o governo da congregação. A congregação é governada pelos oficiais, mas isso não quer dizer que ela fica distante, olhando o que está acontecendo. Não, ela se envolve. Então, o que é importante, de grande valor, quando nós percebemos no trabalho da igreja o envolvimento do povo de Deus? É que uma escola dominical, por exemplo, ela não funciona se não tiver o envolvimento dos crentes. Um departamento infantil não vai funcionar se os pais não trouxerem os seus filhos cumprindo os votos que fizeram ao Senhor. Até mesmo a participação na vida diária da igreja perde o seu sentido se os crentes acreditam que este privilégio não se estende também a eles. Em que sentido? Eles são governados, eles são supervisionados pelos presbíteros da igreja, que devem protegê-los espiritualmente e preservar a alma deles contra o diabo, o mundo e contra a própria carne. Mas eles também têm a certeza de que, porque os presbíteros, eles não são nem oniscientes, nem onipresentes e nem onipotentes. Onde eles não estão, você pode contar com o socorro, com a assistência, com a supervisão do seu irmão. Então, a igreja trabalhando junta. Nós percebemos isso também quando, por exemplo, precisamos lidar com a realidade da vida cristã e que trata de questões a respeito da morte, por exemplo. Então, uma família enlutada, ela se sente muito mais confortada, não porque o pastor ou os presbíteros se fazem presentes, mas porque a igreja, ela está lá presente. Porque os irmãos estão lá também. Claro, nem todos podem, mas uma parcela representa o corpo. E certamente isto é muito confortador, Então, nós temos este primeiro privilégio. O segundo deles, todo crente, membro da Igreja de Cristo, tem o direito ao ensino e à instrução espiritual dos pastores, os ministros da palavra, em primeiro lugar, mas também da comunidade em geral. E qual o objetivo do ensino e da instrução espiritual? A edificação, o crescimento e o conhecimento da palavra de Deus. Então, a igreja do Senhor, ela se envolve, ou ela deve se envolver de maneira tal que a instrução espiritual de seus presbíteros, ela deve ser apenas a base, ela deve ser apenas, a mola propulsora para que este trabalho, este exercício, este serviço, ele aconteça todos os dias, quando os irmãos, a comunidade em geral, sempre está preocupada na edificação de seu próximo, na edificação do seu irmão. Terceiro privilégio ou direito, aqui agora falando a respeito da assistência temporal. Todo membro de igreja tem o direito à assistência temporal dos diáconos, ou seja, os ministros da assistência. Em primeiro lugar, eles têm o direito a esta assistência, da parte dos diáconos, mas também da comunidade em geral. Então, como é que isso funciona? Quando um diácono ele procura aliviar as necessidades temporais de um membro, de qualquer natureza, saúde, educação, financeira, qual seja,
toda a igreja também ela deve ser despertada para estar procurando e vendo aqueles irmãos mais necessitados e como eles podem ser ajudados. Então, não é apenas algo que nós lidamos da seguinte maneira: pastor, eu estou dizimando, eu estou dando as minhas ofertas, então que os diáconos resolvam o restante. E aí você muitas vezes está perto, pronto, tem a capacidade de ajudar, e o que é que você deve fazer? Ajude. O que é que você deve fazer se é algo que você sabe não está fugindo um pouco do seu controle ou da sua habilidade? Leve o assunto para os oficiais da igreja, mas se envolva. Porque, vejam só, é muito fácil, irmãos, é muito fácil para nós, porque a nossa própria natureza é inclinada para isso, a crítica. Mas não a crítica que tem por objetivo o próprio significado da palavra, porque às vezes a gente usa a expressão crítica construtiva, não existe isso. Crítica é crítica. Agora, a motivação pela qual nós movemos uma crítica é que ela pode ter por objetivo destruir ao invés de construir. Então toda crítica, naturalmente, ela deveria ajudar e não prejudicar. E o nosso cuidado como membros de igreja deve ser sempre de nos envolvermos mais do que nos preocuparmos com a crítica que muitas vezes, motivada pelo nosso coração, ela simplesmente quer apontar erros ou defeitos. Mas o nosso envolvimento vai produzir então questionamentos, críticas, sugestões que visem melhorar, que visem promover não somente uma boa assistência temporal aos necessitados, mas uma boa assistência espiritual também para todos os irmãos em Cristo Jesus. Então, o trabalho feito pela junta diaconal da nossa igreja, por exemplo, é um trabalho que por anos tem sido louvável aos olhos do Senhor, no que diz respeito à assistência financeira, saúde, educação, enfim. Mas nós podemos melhorar mais, podemos. E como é que isso começa, pastor? Quando nós nos envolvemos mais. Porque muitos de nós temos um chamado para servir. E todo crente, ele deve servir. Mas colocar isto em prática deve ser motivo da nossa oração. Porque muitas vezes nós estamos muito mais sentados, muito mais acomodados. E precisamos então agir, Quarto privilégio, a comunhão dos santos. Então, todo o crente em Cristo, ele tem o privilégio dado pelo Senhor de ter comunhão. Vejam que os versículos que nós lemos inicialmente tratam de uma relação entre crentes. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ou seja, só é possível que o consolo, a edificação mútua, recíproca, ela ocorra se nós estivermos entendendo de fato que o meu dom, o dom que o Senhor me deu, individualmente falando, ele deve contemplar a coletividade. Ou seja, eu recebo um dom do Senhor. Qual é o meu dom? Ensinar. Então, eu não devo ensinar para mim mesmo. Eu devo aprender com o Senhor. Aquele que ensina sempre está pronto para aprender com o seu próximo. E porque ele tem um dom do ensino, o que é que ele vai fazer? Ele vai guardar o dom consigo? Não. Ele vai, então, colocá-lo a serviço da igreja de Cristo para edificá-la. O meu dom é orar. O que é que eu vou fazer com este dom? Eu vou trancá-lo comigo? Não. Eu vou procurar utilizá-lo não somente em secreto, que é onde nós nos preparamos para exercer este dom, mas quando eu tiver sempre a oportunidade, poder orar pelo meu irmão, interceder pela igreja, orar pelos pastores, pelos diáconos, pelos presbíteros, pelas famílias, colocar o dom em prática. A comunhão, irmãos, dos santos é um privilégio tão grande, tão maravilhoso, que quando nós vamos para Hebreus capítulo 10, vamos abrir juntos lá em Hebreus capítulo 10, vejam só,
Hebreus, capítulo 10. A partir do versículo de número 19, nós percebemos que o autor, ele está aplicando uma parte da carta, e ele vinha falando a respeito do acesso, ou do resultado dado pelo Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício perfeito, único, eterno. E a partir do versículo 19 ele então diz assim: através desse sacrifício nós temos ousadia, intrepidez para entrarmos no Santo dos Santos. Ele diz no versículo 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, o que o autor aos Hebreus ele está afirmando é que em Cristo e somente em Cristo temos acesso à presença de Deus, somos sacerdócio real, podemos nos achegar ao trono de graça pelo sangue de Cristo que nos purifica, que nos dá acesso, que nos permite buscar a presença do Senhor. E aí, vejam as orientações seguintes. Vamos ler o versículo 23 juntos, vamos lá. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, edificação e instrução, que começam, ou que são privilégios para os membros da igreja, partindo dos oficiais, primeiros presbíteros, mas que também é um privilégio que toda a comunidade pode experimentar, quando, guardando firme a confissão da esperança, ela edifica e consola mutuamente a si mesma. Ou seja, os crentes estão sempre falando de Cristo. Como é possível guardarmos firmes a confissão da esperança sem vacilarmos, se a promessa fiel de Deus em Cristo não nos for relembrada, se não for confirmada para nós, se a instrução da palavra de Cristo não for a prioridade para a igreja? Então, notem que a igreja é uma casa de instrução, e daqui saímos edificados e consolados e passamos a semana fazendo isso. No desenvolvimento das nossas vocações, marido, mulher, filhos, trabalho, escola, atividades que fazemos constantemente, nós somos chamados a guardarmos firmes esta confissão. Aí, continua a palavra do Senhor, versículo 24 diz o quê? Vamos ler? Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Assistência não somente espiritual, mas também assistência temporal. Começam pelos oficiais, presbíteros e diáconos, mas envolvem a comunidade como um todo. Motivam toda a comunidade ao trabalho. Animam todo o povo de Deus a amar e a agir serviçalmente na prática das boas obras. Vejam que interessante o versículo de número 24. Fala a respeito de comunhão, meus irmãos e irmãs. Consideremo-nos também uns aos outros. Uma questão aqui que nós precisamos levantar, ou melhor dizendo, uma palavra que nós precisamos aqui trazer e aplicar para a nossa realidade. A presença de um membro da Igreja de Cristo nas atividades da igreja, quando possível, de maneira que ele deve se organizar, toda a sua agenda ela deve estar arrumada de forma que este dia seja prioridade para você. É um privilégio e ao mesmo tempo uma responsabilidade que cada um de nós temos
porque esta consideração que temos uns pelos outros, ela é demonstrada quando nós consideramos, nos estimulamos, percebemos que a comunhão que temos uns com os outros é uma bênção, é um meio de graça concedido a nós por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, notem bem, a sua presença aqui, ela é muito mais importante do que simplesmente o cumprimento de uma obrigação, de um dever, de uma agenda. Eu tenho que ir para a igreja porque eu fiz aquele voto, eu fiz aquele compromisso, porque a igreja faz parte da minha vida. Vai muito mais do que isso. Você não pode privar o seu irmão de ter comunhão com você. Era onde eu queria chegar. Você não pode privar o seu irmão do dom que o Senhor lhe deu e que você deve compartilhar com ele. E vejam só, não é somente tendo uma oportunidade, como em muitos arraiais evangélicos acreditam, você vai colocar o seu dom, porque muitos aqui servem e nós nem sabemos como servem, quando trancados em seu quarto estão orando por nós, quando aqui quietos estão intercedendo pelo pregador, quando seus professores lecionam e eles estão pedindo ao Senhor que lhes conceda a palavra de sabedoria, quando sem sabermos estes irmãos assistem, visitam, consolam e confortam. A sua presença aqui e o seu envolvimento na vida da igreja é importante, porque você não pode privar o seu irmão da comunhão que ele necessita ter com você. Por isso que o escritor diz: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Só há estímulo, só há incentivo espiritual, cristão, bíblico, para o exercício da comunhão, se houver este trabalho que todos nós somos chamados a fazer. O que é que acontece quando você está triste e um irmão anima você? O que é que acontece quando o seu irmão está triste e você diz: olha, eu estou orando por você, eu estou sentindo a sua falta, lá na congregação? Você é estimulado. Agora, é estimulado da maneira correta. Não é aquele estímulo bajulador, não é aquele estímulo costumeiro dos homens, mas é o estímulo bíblico que diz: tenhamos em consideração, em honra, nos estimulemos no amor e na prática das boas obras. E aí, ligado a isso, irmãos, está o versículo de número 25. O versículo de número 25 ele é importante, vejam só. Versículo 25, vamos ler? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, não é uma opção congregar-se. Pelo menos, você tem liberdade para escolher a congregação que você deseja ficar. Mas uma vez comprometido com aquela congregação, não é uma questão de opção congregar-se, mas é um mandamento bíblico que o povo de Deus esteja unido. Os antigos gostavam de usar aquela ilustração de uma brasa longe da fogueira. Vocês já devem ter ouvido essa ilustração. É uma ilustração simples, mas muito fácil, né? Muito prática. Aquela brasa distante da fogueira, ela vai apagar. O crente distante do redil, do aprisco do Senhor, ele fica vulnerável, ele fica longe da supervisão de seus oficiais, ele fica distante do cuidado da comunidade em geral. E resumindo, o que é que ele vai virar? Comida de lobo. O que é que vai acontecer com ele? Ele vai ser devorado. É fato que quando o Senhor ele traz essa ovelha desgarrada novamente para o seu aprisco,
ela vem toda machucada, ela vem toda arrebentada, ferida, e quando ela chega na igreja, ela diz: olha, fez um mal imenso para mim ter abandonado a congregação. Eu me machuquei todo e quase morri, e muitos estão morrendo, porque se afastam da congregação do Senhor. Então, congregar-se, irmãos, é algo abençoado e abençoador, é uma dádiva de Cristo para nós, de modo que afastar-se da congregação é deixar de abençoar o seu próximo com a sua presença e também afastar-se da bênção do Senhor, porque você está quebrando um mandamento divino. Veja que era um costume naquela época que muitos não se congregassem. Então não é algo novo não, irmãos. Agora, sabe qual é a diferença? É que naquela época não tinha culto online. E eu sei que muitos estão assistindo o culto online aqui e poderiam estar aqui na igreja. Eu não estou falando daqueles irmãos que estão sendo abençoados porque estão doentes, cuidam de pessoas doentes, querem estar aqui, mas não podem. Eu estou falando, estou olhando para você, estou falando para você que poderia vir e não vem. Por quê? Liga o computador, parece um cinema, põe a pipoca do lado e o guaraná, fica comendo e assistindo, e sabe o sermão, na segunda-feira comenta o sermão. Você está pecando contra o Senhor, deixando a congregação, você não está privilegiando o seu irmão com a sua presença, você está cometendo um grande erro, porque o que o Senhor diz é que quando nós nos congregamos, o que é que acontece? Ele diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nós estamos percebendo os rumos deste mundo, nós estamos vendo os sinais se cumprindo, nós estamos vendo os nossos irmãos queridos partindo para a presença do Senhor. Isso deveria nos despertar. Para que realidade? Nós precisamos viver mais juntos, nós precisamos ter mais comunhão. Volto a lembrar, a minha agenda, e aqui prestem muita atenção, meus queridos irmãos, homens, pais de família, a nossa agenda, ela deve ser arrumada de forma tal que eu participe dos trabalhos da igreja, de que, se possível, eu possa comparecer a todos eles que são tão poucos, que eu não elenque aquilo que é mais prioritário para mim, de acordo com a agenda do mundo, mas que, em primeiro lugar, eu faça como o Senhor Jesus Cristo. Vocês já pararam para perceber que não teve ninguém com a agenda mais cheia do que o Senhor Jesus Cristo? Vocês já pararam para ver o que é que Jesus Cristo fazia durante o dia? Curava gente que não tinha conta, aconselhava gente muita gente, pregava sem parar, ensinava, ainda tinha que combater os lobos, mas toda madrugada ele se levantava para ter comunhão com o Senhor. Ele sabia que precisava desta comunhão com o Senhor. Do mesmo modo, meus irmãos, qual foi a bênção que ele nos deu? Qual foi a bênção que ele nos concedeu? Dentre elas, além da palavra, da oração, dos sacramentos, batismo e ceia, ele nos deu a bênção de sermos um povo, de nos congregarmos. Então, não deixemos de nos congregar, não deixemos de nos congregar. Finalmente, ligado à congregação, ou o ato de participarmos da vida da congregação, nós temos o culto a Deus. Este é o maior privilégio dado pelo Senhor Jesus Cristo para nós. O culto a Deus congregacional, o culto a Deus familiar, o culto a Deus em reuniões menores, em uma família ou mais famílias. E este culto a Deus, ele nos dá, ou ele nos permite o quê? O acesso direto à presença do Senhor, o acesso direto aos meios de graça que ele nos concedeu, que eu vou repetir mais uma vez: leitura da palavra, pregação, oração, participação dos sacramentos do batismo e da ceia,
E em uma linguagem bíblica e final, nós poderíamos utilizar a participação segundo Atos 2:42. Vamos para Atos 2:42, com esta passagem encerramos o estudo de hoje. Atos 2:42. Então, na linguagem de Atos 2:42, este privilégio principal, o culto ao Senhor, nos concede o direito de gozarmos da bênção de Atos 2:42. Era a forma como os crentes viveram ou viviam no passado. Vamos ler Atos 2:42, vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, eu sou privilegiado pela graça de Deus de poder cultuar ao Senhor, tendo acesso direto à sua presença pela mediação de Cristo. Os oficiais, eles não são mediadores ou medianeiros. Os oficiais, eles são homens escolhidos pelo Senhor, primeiramente, escolhidos pela congregação para animar, para encorajar, para apacentar, para assistir, para consolar, para edificar, mas eles fazem isso juntamente com a comunidade em geral, juntamente com a igreja. E tudo isso, irmãos, é uma bênção dos céus para nós. Portanto, agradeçamos a Deus pelo privilégio que temos, continuemos orando pela eleição que cada dia mais está próxima, e que muito mais do que escolher os nossos futuros oficiais, tenhamos a consciência de que devemos orar e pedir ao Senhor que Ele nos desperte para um maior envolvimento, para uma maior dedicação, para uma maior consagração ao Senhor. Hoje é dia de ceia e muitos de nós não têm participado da ceia do Senhor. Por quê? Por quê? Nós precisamos refletir se de fato tem sido importante para nós este alimento espiritual ou se ele pode ser selecionado. Muitos de nós não têm participado da escola dominical, mas vêm à noite. Mas como eu disse, sabem tudo o que aconteceu aqui por conta da transmissão lá online. Por que não vêm? Aqueles que podem, repito, devem vir, devem ter comunhão, devem participar, porque a igreja, irmãos, é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo deve estar sempre junto e unido. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças, Senhor, porque sabemos que em Cristo Jesus somos o teu povo, a igreja, coluna e baluarte da verdade. Nós te agradecemos, ó Senhor, por estes privilégios, bênçãos que possuímos de termos oficiais, presbíteros e diáconos, de sermos assistidos por estes irmãos, mas também de podermos participar desta assistência. Não somente ao Senhor, consideremos apenas o trabalho dos presbíteros e dos diáconos e dos pastores, mas que possamos nesta manhã considerar o trabalho de todos juntos como igreja, liderados e conduzidos por esses irmãos, que possamos ter uma comunhão fraterna, uma comunhão que é singular, é a comunhão dos filhos de Deus. Que possamos tomar a oração, a palavra, a pregação, os sacramentos, a comunhão da igreja quando congregamos, como as questões principais, os elementos principais para a nossa vida cristã. Que eles não venham em segundo plano, Senhor, mas que o nosso desejo seja de te glorificar e de te exaltar com as nossas vidas, com os nossos dons
e que a nossa perseverança na doutrina, a nossa comunhão, as nossas orações, elas não sejam individuais quando pensamos em igreja, mas que elas sejam coletivas, congregacionais, comunitárias. Obrigado ao Senhor Deus por esta bênção, por este privilégio. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.